Paulinha, vamos retomar aqui no Morning Show e se aprofundar numa conversa que a gente teve aqui sobre os desentendimentos familiares do surfista Gabriel Medina. Ontem você falou bastante aqui no programa sobre a briga judicial dele com a mãe e agora parece que há uma reaproximação do atleta com o pai, é isso mesmo? O pai biológico. Pois é, o Olhar Olímpico do UOL está trazendo uma série de reportagens explorando esse assunto, reportagens do Demétrio Vecchioli, inclusive, reportagens muito legais que trazem aí a realidade dessa família, né? Então a gente falou bastante ontem da mãe da Simone, essa situação deles, né, de dividirem inclusive os imóveis e tal, então de uma aparente... não sei se uma briga, mas uma ruptura aí da relação deles. E hoje o Demétrio publicou uma matéria interessante a respeito do Cláudio Ferreira, que é esse cara da foto aí, que é o pai biológico do Medina. É curioso porque o Medina sempre nos campeonatos agradecia ao pai, fazia referência ao pai, mas ele estava falando ali do padrasto, que é o Charles Saldanha, que sempre foi o treinador dele e ele se referia a ele como pai. Mas hoje é Cláudio Ferreira o assunto, porque o Cláudio deu uma entrevista aqui para a coluna do UOL contando que ele retomou o relacionamento com o filho. Então, olha o que ele disse, ó. Só esse ano que ele veio falar comigo. Muitas das coisas que aconteceram, ele desconhecia, porque a mãe dele sempre falou muito mal de mim. E eu disse que a verdade é essa. A gente conversou muito, chorou muito. Ele falou, pai, me perdoa. Desculpa ter errado esses anos todos. Eu também pedi perdão. Eu muitas vezes pensei mal dele, achava que ele não queria me ver, mas era a Simone fazendo as coisas por trás e a gente era envolvido. Graças a Deus, permaneceu a verdade. Estamos vivendo a verdade hoje em dia. Você sabe que eu fui até ver entrevistas anteriores do pai biológico do Medina, né? Para ver como ele se comportava, se ele sempre foi crítico. E eu achei ele tão respeitador, inclusive tem ele falando do Charles, que é o padrasto, dizendo do trabalho que ele fez com o filho, que ele considera que o cara apoia o filho dele, que era uma boa pessoa na vida do filho. Então ele não me parece uma pessoa oportunista, que está usando agora de um momento para dizer alguma coisa, mas essa é a minha impressão. O Gabriel dizia que a mãe metia o pau no pai. Mas o pai podia ter lutado, né? Isso foi o pai que contou dessa conversa com o filho. Então, o que acontece? Ele sempre teve uma relação um pouco melhor com o pai, né? Não, o Medina não tinha muita relação com o pai biológico. Ele foi basicamente mais ligado ao padrasto. Quando ele falava nos campeonatos, agradeço ao meu pai, que me acompanha nas viagens, ele falava do padrasto. Entendi. E até o pai fala isso, eu não ligo que ele chame ele de pai, porque ele é um cara super presente na vida dele, eu acho legal. Então, me parece ser uma pessoa bem simples, que mora lá em Maresias, inclusive tem um pouco mais sobre a vida dele, contando como é que é. Ele mora numa casa que ele herdou dos próprios pais, uma casa simples. Yasmin parece que foi a ponte entre essa volta, né? Não foi só a Yasmin. Parece que começou com uma ex-namorada do Medina, uma primeira aproximação. Inclusive, o pai, nessa conversa com a UOL, levanta uma possibilidade de que talvez a mãe tenha minado esse relacionamento, né? Ele dá um pouco a entender que terminou de um jeito estranho. E depois a Yasmin também foi uma pessoa que falou, poxa, a sua mãe fala tantas coisas do seu pai, mas quando eu converso com o seu pai, eu vejo um pouco diferente, né? Será que não é legal se conversar mais com o seu pai, conhecer mais ele? E assim, parece que eles foram se aproximando. O pai que também acolheu o Felipe. O Felipe é o irmão mais novo do Medina, também é filho da Simone. Ao que parece, ele acabou sendo expulso, ele, a esposa e a filha da casa que morava com a mãe, por algum desentendimento da nora com a mãe, e ele foi acolhido também pelo pai. O mais novo já era bem próximo do pai biológico, e agora o Medina também se aproximando do pai. Então, enfim, esse assunto está sendo super explorado, né? Como eu falei, são assuntos de família, delicados. Família, quando mistura com negócios, vira uma coisa mais delicada ainda, que envolve milhões, no caso do Medina, um atleta incrível. Inclusive, algumas fontes têm me mandado mais informações, até me corrigindo, que ontem eu falei da Sofia, que é a irmã do Medina. Ela tem 17 anos, ela ainda não está no campeonato principal. Então, não dá para ela ser bicampeã mundial de surf, mas ela já está saindo muito bem nessas categorias mais júnior, não sei como é que fala no ambiente do surf. Mas a mãe, quem toma conta da carreira dela, é o pai, aí o biológico da Sofia, quem cuida da carreira dela, assim como um dia foi com Medina, e seguem abertas aí essas especulações. Você gosta da Yasmin, né, Paulinho? Eu já reparei que você sempre defendeu a Yasmin aqui no programa. Eu gosto, inclusive, eu já falei com a Yasmin, ela ouviu o programa, e na época eu falei, eu acho que a gente não conhece todos os fatos a respeito dessa história. E ela não me contou nada, obviamente, ela só agradeceu a defesa que eu fiz dela, porque eu fiz mesmo. Mas ela é difícil. E eu continuo achando que a gente não conhece
conhece os fatos ainda todos dessa história. Lembra uma coisa da Olimpíada? O rebu que ela fez com as Olimpíadas ali? Tem uma tumultuada. Ela é difícil. Gente, mas ele foi tricampeão mundial com ela apoiando ele. Eu acho que o relacionamento deles é um relacionamento bonito. Eu acho um casal lindo. Não, eu vejo que ela é bem madura, acho que ela incentiva ele. Ela é bem madura e tá passando isso pra ele, né? Tanto agora, esse drama familiar talvez explique a cabeça do Medina nos Jogos Olímpicos. Porque como que um atleta tá em paz quando no âmbito familiar tá acontecendo tanta coisa assim? Acho que isso, por exemplo, pode abalar mais o atleta do que uma putz de uma gata com ele na praia, cuidando da alimentação dele, né, incentivando. Ele manteve a primeira colocação do Mundial. Ele foi tricampeão mundial. Sim, agora, mas né? Ele manteve, né? O campeonato de surf, ele é como se fosse pontos corridos. O WTC, ele manteve sempre. Ele estava muito à frente dos outros. Vini, eu quero saber a sua opinião. Etapas, né, Paulo, que se fala, né, no WTC. Não, o Medina é um grande atleta. A questão da Olimpíada, a gente brincou, né, com a coisa da Yasmin, toda aquela novela que se criou, toda aquela história toda, né? Mas ele acabou perdendo ali num detalhe também, né? Não é sempre que o cara vai ganhar também, né? Tem outros esportistas tão competentes quanto. Agora, com relação à família, eu acho que é uma questão complicada, acho que faltam elementos aí para a gente fazer algum tipo de conclusão, algum tipo de julgamento de quem está certo, de quem está errado. Na verdade, acaba sendo até uma história triste, né? Porque envolve aí controle, envolve dinheiro, envolve manipulação, mas vamos torcer aí para que as coisas se deem bem aí no futuro da carreira do Medina. Drilly, você queria falar? Olha, existe uma tragédia grega de uma personagem chamada Medeia, que mata os próprios filhos. Eu te dei a dica. Em vingança por um homem que não a amava mais. Eu não sei dos detalhes sórdidos dessa história, mas o amor, eu vou repetir o que eu disse ontem, toma a forma da pessoa que ama. E por esse conceito difuso e belo e lírico que é o amor, a pessoa pode amar de maneira opressiva, controladora, confundindo cuidado com opressão e castração. Pelo tudo que eu li, essa mulher, a Simone, parece que queria controlar até com quem esse rapaz andava, com quem esse rapaz transava, com quem esse rapaz namorava. Ou seja, ela sufocava, fazia de uma cortina de aparente cuidado e felicidade e transformava a vida desse rapaz numa angústia. A gente tem que perceber que para a gente ficar livre realmente, aí eu vou da tragédia grega para Freud, a gente precisa matar simbolicamente os nossos pais. Continuar amando-os, mas com uma certa distância calculada. E aqui eu cito Drummond, porque o grande amor, o grande segredo das relações afetivas, da amizade, a paixão, é uma certa distância calculada com o elemento, com a pessoa que você ama. E essa mulher, a Simone, a nossa Medeia moderna matava a liberdade do seu filho com o seu amor sufocante e opressor. Joãozinho, vai lá. Eu faço a pergunta. Bom, primeiro, vamos narrar aqui brevemente a história. A Yasmin aparecia como a grande vilã, né, do caso Gabriel Medina, pelas complicações, pelo tumulto que ela causou na Olimpíada. Agora ela parece até uma salvadora dele, né? Tirou ele das garras de uma mãe manipuladora, opressiva, sufocante, que parece que não é só com Medina, né, com outros filhos dela também. A minha pergunta é a seguinte: será que a Yasmin realmente é essa pessoa oposta, o contrário da mãe que o Gabriel buscou e que o salva? Ou será que ela é o reflexo e tem similaridades com a mãe? Porque muitas vezes a pessoa procura no amor a similaridade com a sua mãe ou com o seu pai. Fujo da minha mãe, e fica a dúvida também: será que o Medina... Não, como namorado. Será que o Medina seria ainda melhor no surf não fossem todos esses problemas? Ou será que justamente tudo isso fez focar ainda mais e ser o que ele é? Você sabe, essa pergunta do Beethoven, o pai do Beethoven batia na mão do filho em vara de marmelo para ele aprender. Funcionou. Ficou. Turma, deixa eu fazer um pedido.